Fala pessoal, beleza? Bom, gente, eu não vou aqui estragar a minha saúde com o Corinthians. O jogo de ontem foi ridículo, a postura de um time realmente de Série B. Ninguém jogou nada, a defesa que a gente costuma elogiar, a pífia também. Enfim, eu não vou me alongar com esse jogo do Corinthians. Tem informações para trazer aqui para vocês, atualizações de Arthur Cabral, tá? O Corinthians está tentando comprar agora de forma definitiva, sem empréstimo algum. Tem atacante que foi anunciado, treinador que tá balançando no cargo, Ramon Dias. E eu vou comentar sobre tudo isso aqui com vocês, tá? Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, deixa esse like porque é importante, que nos dá força demais aqui. E se inscreva pra gente atingir a meta de 1.000 inscritos, acho que faltam uns 10 inscritos aí, mais ou menos. Bora lá? Vamos falar de Corinthians, porque é o seguinte. Galera, se o Corinthians manter essa postura que manteve ontem contra o Juventude, o Corinthians ele vai cair para a Série B, tá? Isso é um fato. A postura de ontem do Corinthians foi simplesmente ridícula. E a gente vai ter um jogo importante contra o Flamengo, que é, cara, de verdade, se o Corinthians perder contra o Flamengo, eu não sei se eu vou conseguir manter mais as minhas esperanças no Corinthians, tá? Não sei, cara, porque a única coisa que eu tô começando a ver é uma luz no fim do túnel, mas é de um trem gigantesco vindo para arrebentar com a gente. Porque esse elenco foi montado por Fabinho Soldado, Rubão, Augusto Melo. Enfim, é um elenco péssimo. Tem bons jogadores, né? A gente tem alguns bons jogadores, mas não tem atacantes, montado errado, no tempo errado, contratações erradas, enfim. Vamos falar de Corinthians, notícias, né? Porque eu não vou me alongar, porque eu vou me estressar e não quero isso, né? Vamos lá, galera, é o seguinte. O Arthur Cabral, o Corinthians simplesmente mudou. Não é mais empréstimo, tá? A última tentativa do Corinthians é tentar comprar o jogador por 92 milhões de reais. Essa é a proposta, por 100% dos direitos. O Benfica quer 122 milhões. Só que agora é uma compra em definitivo que o Corinthians quer fazer por esses valores. Se o Benfica não aceitar, o Corinthians tem uma outra proposta que já está sendo feita, do Corinthians comprar 40% dele, né? E pagar 46 milhões. Então essa é a segunda proposta. 40% dos direitos o Corinthians compra por 46 milhões. O Arthur Cabral, e ele vem para o Corinthians. Basta agora saber se o clube português vai aceitar essas propostas ou não. A questão é que a definição vai vir nas próximas horas. O Corinthians vai gastar uma baita grana contratando, obviamente, o Arthur Cabral. Tá? Mas o desespero do Corinthians é maior, né? Por não ter atacantes. Inclusive o Hector estreou ontem, mas não dá para cobrar muito do cara. Assim como não dá para cobrar muito também do José Martínez, que estreou ontem e que jogou mal também. Não tem como cobrar desses caras. Esses caras acabaram de chegar, entende? E precisam ganhar ritmo. Só que a gente não tem tempo para jogadores ganharem ritmo, né? Por causa da nossa situação. Só que a culpa não é dos caras, é da diretoria, é do amadorismo, enfim. E agora tá tentando contratar um atacante que vale quase cerca de 100 milhões de reais, que é terceiro reserva lá no Benfica, e a gente não sabe se ele vai ser realmente a solução para o Corinthians ainda, se vier, né? Mas enfim, essas são as atualizações de Arthur Cabral. Nas próximas horas o negócio vai ser definido e se não vier o Arthur Cabral, não vem mais ninguém e a gente vai fechar aí o elenco até o final dessa temporada com Hector Hernandes, Pedro Raul, Yuri Alberto e Giovani, né? Romero, enfim, e o Pedro Henrique. Atacantes do Corinthians, o Wesley foi embora, né? Inclusive em falar de Wesley aqui, foi comprado pelo Al Nassr, inclusive já foi apresentado hoje. Wesley, jogador de 19 anos, um menino que era reserva com o Ramon Dias, não vinha já atuando bem, cometendo os mesmos erros que vinha cometendo, e é um jogador que tem tudo para evoluir lá fora, né? Eu espero que dê certo pro Wesley lá, uma venda de 126 milhões mais ou menos, tá? Que vai entrar nos cofres do Corinthians, mas vai ter que pagar também o André Curi, que tá devendo, dinheiro que vai ser também bloqueado. Tá devendo mais de 30 milhões de reais para André Curi. É um dinheiro para pagar dívida, né? Enfim. Wesley vendido, dinheiro que entra no Corinthians. Em relação ao treinador, né, já para fechar esse vídeo aqui, ao treinador do Corinthians, segundo o jornalista Ivan Andrade, começou a dar uma balançada no cargo
e o relacionamento entre Ramon Dias e também entre Fabinho Soldado não está sendo tão interessante, tá? Isso por conta das derrotas, né? Do Corinthians, dos empates, enfim. Só que a gente sabe quem foi o responsável da montagem desse elenco foi eles próprios, né? Fabinho Soldado, Augusto Melo e o Rubão no início. É nitidamente que o problema do Corinthians não é técnico. Não pode ser técnico, galera. Já era. Essa desculpa acabou. Ai, o problema é o técnico. Não, não, não é técnico. Acabou. Nem o Guardiola dá jeito nessa porcaria desse elenco. Nem o Guardiola dá jeito nesse time. De jogadores descompromissados ou jogadores que são ruins mesmo, que falta qualidade técnica nesse time. E de um Fagner que teve um contrato renovado de 2 anos, cara, e não tá jogando mais nada. Mas mesmo assim ele ainda é melhor do que o Mateuzinho, que era um terceiro reserva do Flamengo, que o Corinthians contratou, Augusto Melo. Eu não sei mais o que dizer desse Corinthians. O problema já não é mais técnico. Vai tirar o técnico e vai colocar outro no comando nessa reta final agora de Brasileirão. Quer assinar embaixo já o rebaixamento do Corinthians de uma vez. O Corinthians é aquela, vai se retrair no Campeonato Brasileiro aí nesses últimos jogos para tentar errar o menos possível e jogar por uma bola lá na frente. Porque não tem qualidade, né? A única qualidade que o Corinthians tem ali é o Garro. Galera, se o Garro falhar, se o Garro não for bem em qualquer jogo, e o Hugo Souza, goleiro do Corinthians também, for mal em qualquer jogo, acabou o Corinthians. A realidade é essa. Imagina se o Garro se lesiona nessas últimas partidas que o Corinthians tem para fazer. Acabou o Corinthians. Acabou. Não tem jogadores à altura. Nem o Coronado ainda tá com a mesma qualidade do Garro, cara. O Corinthians vai jogar contra o Flamengo no domingo. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, vai estar disponível. O Corinthians pagou a multa de R$ 500 mil lá. Vai jogar contra o Flamengo. Se o Corinthians perder esse jogo contra o Flamengo, galera, eu vou ser muito sincero aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou ter a capacidade de aguentar. Se eu vou ter a capacidade de acreditar que o Corinthians vai escapar da Série B. Porque se o Corinthians perder esse jogo contra o Flamengo, vai ser a maior tragédia anunciada nos últimos anos. O Criciúma ganhou a última partida. Se distanciou do Corinthians de 6 pontos e ainda tem 2 jogos a menos. Fluminense tem 2 jogos a menos. E tá à frente do Corinthians, acho que 1 ponto, se eu não me engano. Enfim. A situação do Corinthians não é fácil. É muito difícil. E de verdade, se perder contra o Flamengo, eu não sei se eu vou ter mais forças pra acreditar. Vou ser bem sincero aqui pra vocês. A postura do Corinthians tem que ser diferente contra o Flamengo, porque se não for, irmão. Nos últimos 10 jogos do Corinthians, o Corinthians não ganhou nenhum. Só derrotas e empates. Galera, volto na próxima com mais notícias do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.